Como muitos de vocês sabem, sou um programador com grande paixão pela cultura nerd. Estou ansioso para compartilhar com vocês que querem aprender JavaScript, mas não sabem por onde começar o que é JavaScript. O JavaScript é como se fosse a varinha mágica do mundo digital. Assim como os feiticeiros de Hogwarts usam os seus feitiços, nós usamos JavaScript para fazer a magia acontecer na web. Quanto mais próximo do idioma humano uma linguagem de programação está, mais fácil é para nós meros mortais escrevermos e entendermos o código, correto? Então, antes de mergulharmos na prática, é fundamental compreendermos o conceito por detrás do JavaScript. Bem, o JavaScript trata-se de uma linguagem de programação de alto nível, o que implica que a forma como é escrita está bastante próxima da linguagem utilizada por nós humanos. Em outras palavras, seus comandos são estruturados de maneira semelhante ao inglês, facilitando consideravelmente a leitura e compreensão do código. Vamos facilitar um pouco? Imagine que o JavaScript é o sabre de luz dos desenvolvedores, tornando a programação mais acessível e poderosa. Importante ressaltar que quando mencionamos alto nível ou baixo nível em relação a uma linguagem de programação, não estamos falando sobre a qualidade dessa linguagem, mas sim sobre o quão próximo esses códigos estão da linguagem de máquina ou da linguagem natural humana. Agora vamos falar sobre o JavaScript no universo digital. O JavaScript não é apenas para páginas web. Pensa nele como a força que permeia todo o universo digital. Dos navegadores como Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Brave, que inclusive é o meu favorito, são navegadores que nos levam até o lado sombrio dos servidores, onde o JavaScript se transforma em um Jedi muito poderoso. Nesses navegadores que já incorporam o JavaScript, podemos encaminhar scripts e eles são capazes de interpretar e executar essas instruções, mas não para por aí. O JavaScript também é frequentemente utilizado no lado do servidor das aplicações web. Um exemplo popular dessa prática é o uso do Node.js. Pensa no JavaScript como o R2D2, que ajuda a navegar entre diversos sistemas da web. Essa interação é fundamentada em um protocolo chamado HTTP. O HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é um protocolo de comunicação utilizado para transferir dados na web. Ele funciona como uma base fundamental para a troca de informações entre cliente, como um navegador, e um servidor web. Quando um cliente solicita uma página web, ele envia uma requisição HTTP para o servidor. O servidor, por sua vez, processa essa requisição e envia de volta uma resposta HTTP, geralmente contendo o conteúdo da página solicitada. O HTTP opera no modelo cliente-servidor, onde o cliente faz suas requisições e o servidor responde a essas requisições. Ele é um protocolo sem estado, ou seja, não mantém informações sobre as requisições anteriores, o que o torna leve e escalável, para lidar com um grande número de requisições simultâneas. Em resumo, o HTTP é o protocolo que possibilita a comunicação entre navegadores e servidores web, permitindo o acesso e a transferência de informações na internet. JavaScript é uma linguagem muito versátil. Vamos ver 10 exemplos de onde podemos usar o JavaScript. Primeiro, desenvolvimento web. O JavaScript é amplamente utilizado para a criação de páginas web interativas, dinâmicas e responsivas. 2. Front-end web. Frameworks como React, Angular, Vue.js são construídos em JavaScript e são usados para desenvolver interfaces de usuários sofisticadas. 3. Back-end. Com Node.js, o JavaScript pode ser usado no lado do servidor para construir aplicativos web completos, gerenciar bancos de dados, lidar com a autenticação de usuários e muito mais. Aplicações desktop. Ferramentas como Electron permitem criar aplicativos desktop multiplataforma usando HTML, CSS e JavaScript. Desenvolvimento mobile. Com React Native, é possível desenvolver aplicativos móveis nativos para Android e iOS usando JavaScript. Desenvolvimento de jogos. Frameworks como Phaser e Three.js são usados para criar jogos 2 e 3D diretamente no navegador usando JavaScript. Desenvolvimento de extensões de navegador. O JavaScript é usado para criar extensões e complementos para navegadores como Chrome, Firefox, Edge, etc. Automação de tarefas.
Ferramentas como Puppeteer e Selenium usam JavaScript para automatizar tarefas em navegadores e em sistemas web. Internet das coisas, IoT. Com plataformas como Node-RED e Johnny 5, JavaScript é usado para programar dispositivos IoT e criar automações inteligentes. Por fim, nosso 10º exemplo, Machine Learning e Data Science. Com bibliotecas como TensorFlow.js ou ML5.js, JavaScript é utilizado para desenvolver modelos de Machine Learning e análise de dados no navegador e no servidor. Embora muito versátil, JavaScript não é sempre a melhor escolha. Ele não é uma bala de prata como muitos pregam por aí. Por exemplo, para algoritmos de Machine Learning complexos, Python é preferível pela eficiência e pelas bibliotecas especializadas que ele já possui. A seleção da linguagem depende muito da necessidade de cada projeto. A gente não poderia passar por esse vídeo sem nem mencionar a W3C, que é a Aliança dos Desenvolvedores. A W3C atua como um conselho Jedi para os desenvolvedores web, de certo modo, podemos pensar assim, assegurando que estejamos alinhados com as melhores práticas e padrões. Por exemplo, é como se a W3C fosse um templo Jedi reunindo mestres da tecnologia para defender a integridade da internet. O JavaScript é mantido pela W3C, que atualmente é um consórcio que cuida de padronizações de tecnologia web, como, por exemplo, o próprio HTML e CSS também estão nesse pacote. Por fim, podemos dizer que com o JavaScript podemos dar vida às nossas páginas web. É como ter o poder e a velocidade do Flash para tornar tudo mais dinâmico e interativo. O JavaScript, quando usado no cliente, ou seja, executado no navegador, traz dinamismo aos elementos da página web sem a necessidade de outras linguagens. Embora páginas estáticas apenas com HTML e CSS sejam incríveis, para interações dinâmicas e leais com o usuário, como abrir caixas de diálogo, modais, recuperar valores, exibir alertas, realizar cálculos, alterar conteúdos e validar dados, o JavaScript se torna essencial. Ele é a chave para toda essa dinâmica, tornando-se um recurso indispensável para o seu aprendizado. Além disso, é importante destacar que o JavaScript é uma linguagem interpretada. Isso significa que, ao escrevermos nossos scripts, os enviamos diretamente ao navegador, que os interpreta em tempo de execução, garantindo que a lógica e as instruções sejam processadas corretamente. JavaScript é como um feiticeiro digital. Pense no seu site como a Torre de Hogwarts, onde JavaScript funciona como a magia dos feiticeiros, tornando elementos estáticos em interações mágicas e envolventes para os usuários, criando uma experiência verdadeiramente encantadora. Assim como os magos precisam de seus grimórios, nós temos a documentação da W3C e outras fontes para nos orientar na magia do JavaScript. Você pode encontrar algumas documentações aí dando um Google, é muito fácil fazer isso. A documentação é como um livro de feitiços do Harry Potter, cheio de encantamentos para dominar a arte da programação. Então, meus jovens padawans ou bruxos da programação, o JavaScript é mais do que uma linguagem, é a essência da magia digital que nos permite criar universos virtuais incríveis. No próximo vídeo dessa série, mergulharemos nas bases do JavaScript e começaremos a conjurar nossos primeiros feitiços digitais. Nos vemos lá. E eu vou deixar aqui um dever de casa. Assista um episódio de Hackers para se inspirar na mentalidade hacker e como ela se relaciona com a programação JavaScript. Nos vemos numa próxima. Abraço!